Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias ao Criador por mais uma oportunidade aqui de deixar registrado entendimento da palavra de modo espiritual, amém? Então que tudo seja para a glória do Pai, como tem sido, que o Criador e seu Filho Yeshua seja exaltado sempre, amém? Hoje o assuntos aqui são seguidos, né? O entendimento sempre tem um segmento, porque o entendimento é da letra de modo espiritual. Então tá aí o título, entre aspas, faça isso e viverá. Porque é um pedacinho tirado aqui de Lucas 10, e vocês vão entender. Tá entre aspas, por conta que tem um sentido assim enorme, tá? Fazer isso e façam isso e viverá, no sentido espiritual e que se reflete na nossa vida, amém? Então, fazer uma oração breve em prol dessa mensagem para que ela seja discernida, porque a gratidão, ela vem do conhecimento. Quanto mais conhecimentos nós temos, mais vamos dar graças ao Senhor, com entendimento, amém? Pai amado, Pai querido, soberano de poder e glória, tudo está diante de Ti, Senhor. Que o Senhor nos permita compreender a mensagem de modo espiritual, discernindo. Que o Senhor opere como tem operado de forma grandiosa, para que o vosso Santo Espírito faça morada e dê-nos a direção do caminho a seguir, que é o vosso Santo Filho, pelo entendimento da palavra do Senhor. Que essa palavra seja compreendida, que gere fruto, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Yeshua. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vou ler Lucas, capítulo 10, não o capítulo todo, porque aqui vai falar de seguintes, né, assuntos seguintes, mas também vai falar de uma parábola muito conhecida, a partir do versos 25, que é a parábola do bom samaritano. Amém? Vocês vão ouvir muito essa coisa de samaritano, Samaria, samaritano, tá? Porque tá tudo muito alinhado. A palavra do Senhor está aliadíssima. Diz, a partir do verso 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele.
Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? O diálogo aqui, primeiro, é a respeito de herdar a vida eterna. O que fazer para herdar a vida eterna? Tratando-se de alguém perito na lei que conhecia ali o que foi dito pelos profetas, era entendido do que estava escrito nos pergaminos. Era um homem esclarecido. Então ele sabia que, eu sempre coloco aqui a questão do alinhamento, que a palavra está alinhada. Então esses peritos na lei, fazendo um alinhamento de toda a compreensão, eles entendiam que para herdar as promessas, a vida eterna, era necessário que amasse o Criador, mas um amor profundo, como já foi colocado aqui. Um amor intenso, que exige conhecimento do que o Senhor quer de nós. O que Ele exige de nós para que possamos ser herdeiros. Amém? Eu fiz uma listinha aqui, eu vou continuar na mensagem, tá, gente? Mas eu fiz uma listinha que para herdar a vida eterna, né, exige-se amar a Deus. Para amarmos a Deus, precisamos ter conhecimento, entendimento e também ter um coração grato, né, para compreender todas as coisas e dar graças ao Senhor. Também são assuntos já colocados em outros vídeos aí. Porém, o cristão que já está liberto, porque passou por um processo de libertação pelo conhecimento da palavra do Senhor, libertação e santidade, já foi renovado, os lábios foram purificados. Quanto mais se aprofundar na palavra do Senhor, mais se vai entender a palavra de modo espiritual. Essas pessoas também foram reveladas pelo Espírito. O Espírito testifica que são filhos, pelos frutos, né? Tem uma mente renovada, tem bom ânimo, vive pelo Espírito, nasceu de novo, é uma nova criatura. Por isso, né, com todas essas qualidades aqui voltadas pelo entendimento da palavra, ama o Criador e ama o seu próximo, vai ter boas ações. Naturalmente vai ter boas ações. Discerne a palavra de modo espiritual, tem discernimento da palavra, porque tem a mente de Cristo, são assuntos colocados já no canal também. Está em conformidade a Yeshua, está no caminho, está sendo orientado, guiado por Ele, são justificados. E aí, gente, o que não falta aqui são requisitos, tá? Quando eu falo a respeito da libertação, a palavra vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, revelados. Está escrito lá em Romanos 8, depois eu vou ler. São renovados na mente, né? Nasceu de novo, se tornou uma nova criatura, né? Por que é preciso se tornar uma nova criatura? Porque as coisas velhas têm que ir para o passado, tem que deixar lá no passado. Eis que as coisas têm que se fazerem novas, né? A própria criação, a terra, tudo que foi feito um dia será novo. Então tudo tem que se alinhar, né, a esse novo, a esse tempo novo. Discernir a palavra do modo espiritual é fundamental, para que não sejam confundidos, né, com muitos e muitos ensinos aí. Em Romanos 6 vai falar a respeito da justificação, vai ter certeza que é justificado, porque crê que morreu na semelhança da morte de Cristo, junto com a semelhança da morte de Cristo, você morreu junto, morreu para o pecado, morreu para os prazeres, morreu para os deleites da vida, que são inúmeras, né?
são muitas dispersações, né? E também está convencido e certo de que ressuscitou semelhante à morte do Salvador Yeshua. Quando ele retornar, se o corpo se morreu fisicamente, mas vai retornar, vai ser revestido, como está lá escrito em Isaías, no Vale de Ossos Secos, também já coloquei aí. Então, a palavra está muito alinhada. Então, aqui, quando se coloca a questão do samaritano, que aí ele reluta no entendimento, mesmo sendo perito na lei, ele pergunta, aqui, ó, ele pergunta, não, ele tenta se justificar. Justificar nas obras, justificar na lei, justificar no seu conhecimento, justificar em toda a bagagem ali que ele tinha, né? Para o Rei da Glória, para o Salvador, para o nosso mediador, não sabendo ele, não tendo a dimensão, né? Que ali ele estava de fato com o Filho de Deus. Não estava convencido, sabia que era, mas não estava convencido, estava relutando. Então ele tenta se justificar. E o Senhor insiste em dizer, quando ele compreende pela fala do mestre, que o Senhor fala, quando o Senhor esclarece para ele, né, da ação desse bom samaritano, para que ele entenda a questão do próximo, né? Em relação a Deus, ele está muito bem entendido, mas do próximo não. E tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender isso. Porque amando ao Criador e amando ao próximo, se cumpre a lei e os profetas. Ao invés de se justificar na lei, nas obras, naquilo que faz, no que diz respeito à vida de fé, é preciso entender que fazer caridade, fazer o bem, amar o próximo de graça, sem querer nada em troca, visando o bem-estar da pessoa, estando feliz pelo bem-estar da pessoa, pelas conquistas, por tudo que for importante aí para uma vida saudável, uma vida de fé, né? Uma vida de salvação. Isso nota-se que amamos o nosso próximo. E quando amamos o nosso próximo, muitos pecados são perdoados. Ao contrário, quando se reluta a esse amor e pratica muitas coisas que são ruins, vai trazer contenda, briga, discussão, inveja, ciúmes e tantas coisas mais. Então é preciso ter zelo. E o Criador deixa aqui bem claro quem é o seu próximo, na compreensão. Aquele que está precisando de você. Não necessariamente pode ser alguém do seu convívio, da sua rotina aí do dia a dia. Muitas das vezes são pessoas que aparecem do nada, mas é o teu próximo. Se cabe a você fazer algo, não se limite. E aqui ainda o entendimento ele é mais profundo, porque está colocando 3 classes de pessoas que negaram, né, ajuda a esse homem. No caso, sacerdote, levita e o outro, deixa eu ver aqui. E assaltantes. Primeiro, salteadores, né? Pessoas que estão sempre em busca de serem favorecidos. E não importa quais são os recursos que eles têm que criar ou usar para conseguir aí os seus objetivos. Pessoas que roubam de diversas maneiras, não necessariamente só uns pertences, mas quer roubar o tempo, quer roubar o conhecimento, quer roubar o crescimento, né, no conhecimento, no que diz respeito da palavra, do modo espiritual. Então, salteadores é o que não falta, tá? E aí surge o sacerdote, aquele que seria responsável pelo procedimento de fé, do caminho de fé dos que creem, para que as pessoas sejam libertas. Muitas das vezes eles se tornam barreiras
eles dificultam e eles visam seus lucros. Também os levitas, né, que enriquecem cantando coisas que não são voltadas à adoração ao Criador, mas ao seu ego, ao eu, para que as pessoas estejam sempre com o coração afagado, né, aquecido, com as suas autojustificações. Essa é a verdade. Isso a gente testifica que tem ocorrido. E tudo isso se torna muralhas, barreiras, correntes, que prende as pessoas e faz com que elas estejam muito bem confortáveis na sua condição de não liberto. E é preciso ser liberto. Isso, para ser liberto, não é um caminho fácil, é um caminho estreito. É preciso persistir, insistir e crer naquilo que não se vê. Tudo que não se copia, tudo que não é criado pelo homem, testifica aí dessa fé, né? Para que a gente possa entender a grandeza do nosso Criador. Eu vou ler aqui Romanos. Só um instantinho aqui, gente. Mas antes eu vou ler Gálatas, tá? Gálatas 5, versos 17 e 18, que diz: Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, ser guiado pelo Espírito, cumprir o que fora dito pelos profetas, entender, compreender de modo espiritual, discernir o Evangelho, é não estar embaixo da lei, de tudo aquilo que é tipo uma cartilha para que as pessoas sejam doutrinadas, porém não reveladas. E ser revelado é uma necessidade para ter todas essas características aqui que eu li antes, para ser formado desse bom caráter, com todas essas qualidades aqui, é preciso estar direcionado pelo Espírito e não se garantindo na lei. Porque se eu me garanto na lei, o que é se garantir na lei? Né? É preciso especificar algumas coisas, né? Porque esse homem aqui, ele tentou se justificar na lei, e ele era um perito. Então, quando ele vem para perguntar ao Salvador o que era necessário para herdar a vida eterna, ele responde, né? Amar o Criador de todo o seu entendimento, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo. Ele está entendido, né, que esses dois caminhos, esses dois maiores mandamentos, se fazia necessário para herdar a vida eterna. Porém, ele, né, ainda continua nessa questão de não compreender e se auto-justificar. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Então, quando a gente faz essa pergunta, quem é o meu próximo? Percebe-se que está relutando, né, para se auto-justificar. Então, nossa autojustificação nas obras, no que fazemos, nas questões religiosas, nada disso daí vai nos garantir, ainda que falemos em língua, né? Como está escrito, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Deixa eu ver se eu anotei aqui, tá? Lucas 10. 36, 37, peraí.
Não, não é essa. Então, dando seguimento, é preciso estar sendo guiado pelo Espírito, não se garantindo na lei. Eu vou ler aqui Romanos 8. A partir do versos 28, tá? Porque são mensagens que eu já coloquei nos vídeos anteriores aí, tá? Ó, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará justamente com ele e, de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, para ter consciência disso daqui e a compreensão, né, do como é importante viver pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito, ser justificado, para que possamos testificar aí de que somos sim predestinados, somos justificados e que o Senhor glorificou. Tudo nele, tudo depende dele, por isso é importante viver pelo Espírito. O perito na lei, ele não tinha essa mentalidade, tá? É um tempo aí que são palavras, um ministério rico dado ao apóstolo Paulo. Depois, não se sabe se ele buscou esse conhecimento. Ele era perito na lei, ele tinha o que era dado pelo Pai eterno até então. Depois veio-se o novo tempo e nós estamos nesse novo tempo. Corremos o risco de estar antes de Yeshua, como se ele não tivesse vindo, como se ele não tivesse morrido, ressuscitado, como se ele não tivesse dado o Evangelho, que é o poder de Deus, ao ministério do apóstolo Paulo, vivendo só no que está ali, de Malaquias para trás, voltados nas questões ritualísticas, nos sacrifícios. Sacrifício é todo tipo de sacrifício, gente, que você imaginar, não só necessariamente a morte de novilho, né, de cordeiros aí, não só peregrinação, mas todo tipo de sacrifício que exige da carne, seja jejum. Eu sou contra jejum? Não, depende muito do jejum. Tem coisas ruins que só são expulsas com jejum, é preciso se preparar. Dependendo de onde você vai levar a mensagem do Pai, você tem que estar preparado espiritualmente, fisicamente, tudo, pacote completo. Mas o jejum para se auto-justificar e querer algo do Senhor, não. O jejum correto aí está escrito em Isaías 58. Abster
se guardar de fazer o mal. Então você pode estar jejuando 24 horas. E isso vai focar para onde? Para o amor ao próximo. Porém, o período estava mais voltado para as questões físicas, para aquilo que se faziam para se auto-justificar pessoas que estavam fazendo algo para Deus. Pessoas que eram respeitadas, que eram consultadas, né, pelo restante dos povos. Eram para esse povo representantes, né, para que de alguma maneira eles pudessem recorrer no que diz respeito ao socorro a Deus, né, as petições a Deus, a vida de fé deles. E voltando aqui para a questão do samaritano, tá? Yeshua tem um encontro tem um vídeo aí também que já foi colocado. Yeshua tem um encontro com a mulher samaritana, e aquele encontro ele é maravilhoso. Eu já coloquei um vídeo também falando disso. Claro que os assuntos são muito gigantescos, né? Podemos estar sempre falando. Os samaritanos, eles não eram um povo estranho, faziam parte dos descendentes aí de Abraão. Só que no caminho aí, muitos se perderam, mas perderam ao ponto de criarem suas próprias doutrinas, de terem as suas próprias crenças, de quererem fazer os seus próprios sacrifícios. Por isso existia ali, tá até no diálogo entre o Salvador e a mulher, lá diz, né, pela compreensão, não a fala de Yeshua, fala que os judeus não se, a mulher fala, né, os judeus não se dão com os gentios, com os samaritanos. Os judeus tinham os samaritanos, isso já é um conhecimento cultural, histórico. Os judeus viam os samaritanos como gentios, os palestinos os viam como judeus. Então tem muita coisa aí para ser desmistificada, né? Para ser estudada. Porém, né? E isso lá desde, para que fique mais claro, eu vou dar uma lida aqui, ó. Em 1 Reis, que o povo samaritano não era um povo assim gentil, um povo desacreditado do Criador, um povo rebelde no todo. Eles foram, né, ao decorrer da história, eles foram se afastando, assim como todo o povo descendente de Abraão. Alguns se afastaram de tal forma que estão com os reinos aí, os reinos não, como é, estão com suas terras, suas nações, seu povo subjugado, né, pelos donos dos reinos da terra, né? Mas aqui em 1 Reis, capítulo 16, não vou ler todo porque é gigante, gente. Ele vai falar aqui de... Deixa eu ver aqui. Vou ler a partir do versos... capítulo 16, a partir do versos 24. Vou ler a partir do versos 23, ó. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri tornou-se rei de Israel e reinou 12 anos. 6 deles em Tirza, por 70 quilos de prata, ele comprou de Seme, a colina de Samaria, onde construiu uma cidade, a qual chamou Samaria, por causa de Seme, o nome do antigo proprietário da colina. Onri, porém, fez o que o Senhor reprova e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. E assim, com os seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Versos 27 e 28. Os demais acontecimentos do reinado de Onri, seus atos e suas realizações, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel.
Onri descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Samaria. E seu filho Acabe foi o seu sucessor. Por que eu li isso daqui? O perigo que perigo que corre um povo governado por um rei rebelde. O perigo trazendo para os tempos modernos que o povo de Deus corre por ser orientado pelos sacerdotes voltados para o seu próprio umbigo, onde Deus é o seu próprio braço. E isso se mostra pela falta de orientação, discernimento da palavra de modo espiritual, para que o povo seja liberto. Para que eu vou dar aqui um exemplo. A Bíblia compara os cristãos como ovelhas. No sentido assim, né? Como que é o animal? O animal ele é dócil, ele é inofensivo, ele não tem ali as artimanhas do bode, né? Que o bode, até o bode que vive em lugar assim de caatinga para pegar é um sofrimento. Eu acho que nem pegam, né? Ao contrário, né, do bode, a ovelha, ela está em perigo, ela está muito acessível aos riscos e acaba aqui caindo, se machucando. Por isso aí eu li a história do bom samaritano e também para colocar essa questão do perito na lei, né, em especial por isso. Então são os perigos que a ovelha corre no mundo. Nem sempre as ovelhas vão encontrar um bom samaritano. Muitas delas desconhecem bons samaritanos, né? Muitas delas estão tão confusas que não sabem qual tipo de pasto elas devem estar. Elas precisam sempre estar sendo guiadas por tutores, que é o que eu tenho colocado, então a mensagem é uma só. Elas precisam de ter tutelares ali tutelar, né, sobre elas. Precisa ter sempre um cuidador, precisa ter sempre alguém olhando pelo olhar dela, andando pelos seus próprios pés, sendo orientadas o tempo todo. Por quê? Porque não compreenderam a magnitude do agir do Espírito Santo. E isso tudo vai resumir no quê? O erro do perito na lei era se auto-justificar na lei. Entende? E o perigo das ovelhinhas é o quê? É andar pela ótica daqueles que estão acumulando pecados. E quem acumula pecado, de alguma maneira, está debaixo da lei. Está cheio de dívida. Porque é diferente quando entendemos que foi paga a conta. O bom samaritano vai lá, cuida das feridas dessa pessoa, leva na hospedagem, paga e ainda garante, olha, cuide dele. Quando eu retornar, eu vou lhe recompensar. Vou pagar aí tudo que foi, toda a dívida. E foi paga a dívida. A gente tem que voltar agora para o nosso Salvador Yeshua, amém? Para o campo espiritual. Yeshua pagou a conta. Que está escrito lá em Isaías 53. O que ele veio fazer. Ele curou nossas feridas. Ele levou sobre ele toda a carga. Tudo aquilo que nos impossibilitava de sermos salvos, de ter a vida eterna, a garantia da vida eterna, de sermos herdeiros pelas promessas feitas ao pai na fé, Abraão, viver por fé. Abraão não se tornou pai na fé à toa, não. E para que nós nos tornemos seus filhos, que o próprio Senhor fala, posso fazer dessas pedras filhos de Abraão. Ou seja, a transformação é espiritual, para que sejamos circuncidados no coração e nos tornemos filhos por adoção. Então, se eu não entender a mensagem de modo espiritual, eu vou ficar sempre presa na lei, nas autojustificações, distante da compreensão da palavra de modo espiritual, que é o que liberta, que é o que santifica, que é o que renova a mente, que é o que nos traz paz.
E mesmo se estivermos aqui, fala em Romanos 8, né? Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Nada disso. Esteja você onde estiver. Você não pode ser separado, desde que sua mente esteja voltada para as coisas espirituais. E eu ia ler, e não achei lá atrás, achei por melhor para não ficar aqui parado, ler logo Romanos, mas agora, né, me veio aqui. É 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, versos 2, que diz: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Então ainda existe esse risco ainda, né? De ser uma pessoa considerada cristã pelas suas qualidades, pelos seus frutos ali, demonstrados espirituais, né? Porém, se o amor ao meu próximo não for o primeiro requisito e não for visto, o que me serve toda a capacitação? O que serve o conhecimento? O que serve a sabedoria? O que serve falar em língua? O que serve pregar bem? O que serve o conhecimento e a perspicaz de fazer tudo muito lindo ao olhar do outro, se eu não tiver amor? Se o Espírito Santo não testemunhar em mim que o meu coração é voltado para o amor, ao ponto de compreender que o samaritano é o Senhor Yeshua, que está aí pronto com o seu grande Espírito, com o Espírito Santo, para nos trazer a compreensão da palavra, para que de fato sejamos herdeiros. Possamos dizer: creio na vida eterna e eu sou um desses membros. Creio que quando o meu mestre retornar, eu não serei desconhecido dele como as 5 virgens imprudentes. Creio que se a minha alma desprender do corpo, eu vou encontrar com o meu Deus Todo-Poderoso. Eu vou poder viver esse tempo aí de glória na eternidade, nos céus, na Jerusalém Celestial, até que a terra seja transformada. Então são essas certezas que nós precisamos ter no coração, porque somos peregrinos em uma terra estranha. Podemos desfrutar de muita coisa aqui. Podemos adquirir bens, tantas coisas, mas essa riqueza não se compara ao que está preparado para nós. E o cristão não pode subir no coração do cristão o desejo de se tornar milionário, trilhardário em uma terra corrompida, onde te limita. Você vai subindo as escadas, aí vai surgindo os caminhos. Caminho para a vaidade, caminho para a luxúria, caminho de desvio por conta da inveja, caminho de ambições, ter, e quanto mais ter, e não ter misericórdia e piedade, né, dos necessitados. Então entenda, eu não estou sendo aqui radical, mas a vida cristã não está alinhada com o poder terreno de bens. Não que você não possa ter uma vida confortável, mas entenda, eu pelo menos eu não conheço ninguém com a mente como o apóstolo Paulo, trilhardário, milionário. O apóstolo Paulo sofreu. É para a gente sofrer? Depende. Depende da situação. Não é para termos prazer em sofrimento ou buscar sofrimento para provarmos que somos cristãos, não. Mas se houver algo que nos constrange, nos entristece, nada disso nos separa do amor de Cristo, né? E devemos nos compadecer.
Devemos saber dar graças ao Senhor em todas as circunstâncias, caso seja por falta de algo ou por dificuldades, dar graças ao Senhor. Ser sempre grato. E ter essa mente clara de que o nosso Senhor pagou a nossa dívida quando estávamos em condição de trevas, para nos trazer para a luz, para a maravilhosa luz, para nos resgatar, para que então possamos fazer alguma coisa, né, de bom para o nosso próximo, de bom para o nosso Pai, para que Ele se agrade. Eu entendo, né, nas minhas inúmeras conversas com Deus, às vezes eu falo, Senhor, eu entendo porque que o Senhor não consumiu a terra ainda. Porque o teu olhar supremo e cheio de piedade, de perfeição, eu sei que o Senhor tem mais motivos para chorar, porque é muita coisa ruim. Mas o Senhor também se alegra, porque tem muita humildade na terra. Tem muita gente de bem. E que não se auto-justificam pelas obras, mas que está aí fazendo a obra do Senhor por amor. E eu dou graças a Deus por isso. Amém? Então vamos nos desprender aí daquilo que dificulta a compreensão da palavra de modo espiritual. Vamos mergulhar nesse entendimento que é precioso, né?